Mas eu apertei aí. Tá vendo? Tá aparecendo aí, só Deixa assim, senão. Boa noite. Vou apresentar para vocês nosso projeto. Por favor, pode passar. Primeiramente, eu queria explicar para vocês de onde veio a nossa inspiração. Esse jogo Sprout. O professor Roger já mostrou para quem não conhece. Esse jogo, basicamente, você é uma sementinha, você decide o que você quer virar. Você pode virar um coqueiro, virar um dente de leão, que é aquele que bate o vento, um tomateiro. De acordo com a decisão que você toma, ele faz uma ação. Se você dá a resposta certa, ele segue em frente. Se você dá a resposta errada, ou ele fica parado, ou ele volta para trás. De Olhos Fechados é o nome do nosso jogo. O logo ainda, vamos entrar na fase de pré-produção, daí eu trago para vocês. Qual a ideia do nosso projeto? O jogo para crianças e adolescentes de 7 a 16 anos segue as deficiências visuais. A nossa intenção é fazer a educação espacial, de emoção espacial para essas pessoas, com foco em utilizar a imaginação. Nós queremos... Através do som. Nós queremos usar mais a imaginação das pessoas. Estamos tanto usando cada vez imagens 3D mais realistas, esquecendo dessa ferramenta poderosa que é a imaginação das pessoas. Como funciona? Primeiro vai ser um audiogame, que vai narrar a situação onde essa pessoa se encontra. Então, a partir dessa situação que ela se encontra, ela vai tomar decisões. Daí, baseando nessas decisões, o usuário segue em frente, fica parado ou volta para trás. Para cegos, como vai funcionar frente ou trás? Porque para nós, frente e trás é uma noção simples, porque a gente nasce e já ganha essa noção. Mas para os cegos é um pouco mais difícil. A noção de esquerda e direita, você tem que ir aprendendo aos poucos. Nossa intenção é fazer, por exemplo, ele está numa ilha, para ele chegar até aquele ponto onde ele tem que chegar na praia, o som da praia fica baixinho. E conforme ele vai avançando, o som da praia vai aumentando. Isso dando noção espacial para ele. Ele quer ir para a esquerda, um som na esquerda. Ele quer ir para a direita, um som na direita. E assim vai. A história, para explicar mais ou menos, para ficar mais fácil de entender qual que é a intenção do nosso projeto. Basicamente, a gente fez uma história básica, mas não é definitiva, é só para ficar mais fácil de entender. Ele faria uma viagem de avião, ele estaria chegando à próxima ilha. Por exemplo, daí ele já escutaria no rádio do avião falando: estamos chegando à área de pulo do paraquedas. Ele, por exemplo, colocaria um paraquedas e saltaria. Ele escutaria o barulho do vento, o barulho dos passos, dando uma sensação agradável para ele e para quem está jogando. Ele cairia na ilha e aí começaria o jogo, tendo tomadas de decisões e enigmas que ele teria que resolver. Tipo Carmen Sandiego, só que isso seria tudo narrado e ele terminaria as decisões a partir da narração do narrador. Espera aí. Como exemplo, vou explicar mais ou menos aqui como funciona o jogo. Por exemplo, ele estaria na ilha, na mata fechada, que é no meio da ilha. Daí, por exemplo, de acordo com a narração, ele fala: você tem que fazer isso, talvez dando dicas, não sendo diretamente, porque se fosse diretamente, quando você tem que ir para a caverna, ficaria muito bobo o jogo. Então, dando enigmas para ele resolver, para ele saber para onde ele tem que ir. Por exemplo, ele iria para a caverna. E na caverna, ele chegando lá, ele veria barulho de morcegos, ou então o narrador daria a opção para ele de ir mais para o fundo da caverna, ou então seguir os morcegos. Então, daí, só o som já iria ajudar muito ele, dando essa noção espacial para ele. Por exemplo, ele indo para o buraco, ele caía no buraco, teria um ciclope, ele já sair do buraco, então ele fazer alguma coisa que o narrador desse uma dica, ele encontrar essa faca, que talvez seja usada mais lá para frente. E assim seguiria o jogo. Depois ele chegaria na ilha, se você tivesse vindo, você conseguiria ir para frente. Só que chegando aqui, você ia precisar da faca para fazer a jangada. Então você teria que descobrir o enigma para conseguir essa faca, para conseguir seguir em frente no jogo. A tecnologia que nós usamos. Podemos usar Flash, usando programação em Arcus 2 ou 3, eu fui fazer, então ainda não defini exatamente como vai ser. A gravação de áudio e locuções com equipamento de gravação de cenário. Conversei com a Laura para ver qual que é a estrutura que o Senac nos oferece.
fui ver o nosso estúdio também é difícil, porque tem umas questões técnicas de que o operador do áudio começou até 4 horas. Conversei com o professor André de áudio, ele falou que não tem ninguém que possa estar dando esse suporte pra gente. E que ele iria tentar batalhar por isso o pessoal de audiovisual, talvez a gente conseguisse entrar. Daí eu falei pra ele que seria meio difícil, porque seria um plano B pra gente. Daí ele falou pra gente ter um gravador aqui no Senac que a gente poderia usar, que ele quebra um bom galho, assim, que seria mais do que um plano B, seria assim, uma coisa bem eficiente para nós. E usaríamos edição e criação de áudio estéreo, usando software de edição de vídeo aqui. A gente ainda definiu o software, né? Enquanto que vai editar, mas a princípio qualquer software de edição de áudio com camadas vai resolver o nosso problema. Extras. Tem alguns extras que a gente quer implementar. Não temos certeza ainda se vai ser possível, mas se der tempo e se tudo correr de acordo com o programado, nós queremos implementar essas coisas. São imagens abstratas animadas, que têm relação com o assunto abordado pela história. Porque a gente levantou um dado super interessante que 20% dos deficientes visuais não são só 20% dos deficientes visuais são totalmente cegos. Então, eles enxergam imagens assim, vultos, coisa pouca, mas enxergam assim. Então, a gente quer usar isso para dar uma forçada nessa pouca visão que eles têm. Também não deixar a tela preta. E também para não deixar a tela preta, porque se você deixar uma tela preta e o cara ficar lá parado, alguém ficar olhando e ficar na tela preta aí. Então já dá uma melhor interatividade com o assunto. Outro extra que a gente está querendo colocar, que a gente foi atrás, é o controle de UI. O controle de UI, eu falei, nossa, vai ser muito difícil, o Orlando já chegou dando ideia, não, acho que eu estou mexendo no controle de UI, não, vamos ver como é com calma com isso. Não é tão difícil. O UI ele funciona por Bluetooth para você conectar ele com o computador. Então, se você já conseguir configurar, você automaticamente já tem a configuração de botões A, B, direcionais para cima e para baixo. Então, é super simples. Mas a gente queria mais além. A gente queria usar a barra de você identificar o X, o Y e o Z. Então, de acordo com o movimento que ele fizesse com a mão, ele teria uma resposta. Por exemplo, se ele fizesse um círculo, ele iria para um lado. Se ele fizesse uma reta, ele iria para o outro. E assim por diante, de acordo com o X e o Y que a gente iria usar da barra identificadora. No HomeKit. Seria muito interessante porque nós teríamos mais pontos de áudio, dando uma maior noção espacial para ele. Só que é um pouquinho difícil, quando eu também conversando com o professor André, que esse material não é muito disponível para pessoas. São poucas pessoas que têm HomeKit para computador. Então, além do mais, seria um pouco mais trabalhoso, mas é uma ideia. Existe uma possibilidade. Nosso público-alvo de vendas. Nosso público-alvo são as crianças de 7 a 16 anos, mas nosso público-alvo de vendas são as instituições responsáveis pela educação e auxílio a deficientes visuais, tais como ONGs, ações governamentais, escolas e faculdades especializadas. Porque é a cara deles, é onde a gente vai conseguir vender isso. Porque é meio difícil você imaginar alguém comprando controle de UI, ou então essa pessoa comprando jogo para jogar em casa. Mas uma instituição com todo o aparato para dar auxílio a esses jovens é extraordinário. A forma de venda seria os CDs com auto-execução. A gente colocaria os CDs, eles já iriam rodar e já começaria ele mesmo sem precisar do auxílio de alguém. Eu não sei se é obrigatório, mas eu acho que todo jogo tem que ter manual. Ele teria um manual em áudio e o CD teria braille para identificar o CD. Conclusão. Nossa intenção é quebrar o paradigma de que todo jogo precisa ser gráfico 3D maravilhoso e jogabilidade espetacular. Nós queremos usar mais a imaginação das pessoas. E talvez a gente tenha um novo estilo para game. Nós queremos que esse jogo seja dedicado aos deficientes visuais e cegos, mas nós também podemos jogar. Então, talvez nós conseguimos conquistar um novo mercado que não é explorado, um audiogame. Quem já ouviu falar em audiogame assim? São muito poucos que tem no mercado. Então, talvez seja uma ideia que nós podemos usar. Um mercado que a gente possa alcançar sem querer, na verdade. Então, fazer uma analogia. Porque nós temos segurança de que esse mercado das ONGs, instituições, tem grande probabilidade de nos aceitar. Mas esse mercado de pessoas visuais que enxergam, talvez não, mas
pode ser que alcance e a gente tenha uma perspectiva de futuro grande. Nós queremos quebrar o paradigma de vocês, tirar os olhos de vocês, se permitir fechar os olhos e enxergar mais longe para esse jogo. Já falei, né, do público-alvo de grande aceitação, que é as longas instituições. É isso. Nós queremos que vocês fechem os olhos e abram sua mente, porque o projeto